Que mensagem poderosa é essa que nós vamos ouvir agora? Minha vida ela não depende de ritmo ou de quietude, depende da minha aliança que eu fiz com Jesus Cristo pelo sangue dele. Se eu cantar alto ou pregar alto, isso é uma questão de emoção minha. Mas 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. A outra coisa, se eu estou numa igreja, porque a resposta de John Wesley para um parente dele, que diz que estava se congregando em uma outra igreja, e não na igreja que ele pastoreava, ele mandou uma carta para ele, meu filho, eu não me importo saber em que igreja você está. Achei linda essa resposta. Eu não me importo em que igreja você está, mas eu tenho apenas uma preocupação. Aonde você está? Jesus nasceu no seu coração? Porque às vezes você está procurando igreja para se adaptar ao seu sistema, mas Jesus não nasceu no seu coração. E para Jesus nascer no nosso coração, independe de onde você está, depende de você crer no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Romanos 10,17 a Bíblia diz, a fé vem pelo... A Bíblia não diz, a fé vem pelo sentir. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então escute bem, a minha pergunta é, você que está aqui sentado, é crente há 20 anos, 30, a minha pergunta é direta. Se Jesus fosse avaliar você hoje, qual nota você acha que Jesus te daria? E vocês sabiam que Jesus, todo crente deveria fazer isso aqui. E eu vou dizer mais, os pentecostais, eles devem se voltar para isso aqui. Porque hoje tem pastor que diz assim, irmão, eu quero ver quebrar tudo, eu quero ver a taboca rachar. Que negócio de taboca rachar? Eu quero ver se tu tá crente. Jesus, ele sempre nos avalia. Olha, ele fez uma comparação, depois que ele terminou de pregar. É claro que quando a gente lê Mateus 5,7, alguém fala do Sermão do Monte, e pensa que Jesus gastou um dia todinho explicando aquilo ali. Aquilo ali aconteceu no ministério de Cristo várias vezes, durante seu ministério. No correr do tempo que ele estava aqui na terra. Agora, quando ele está terminando o discurso, no verso 24 em diante, até o 28, aí ele diz da seguinte maneira, quem ouve estas minhas palavras, olha aqui, ó, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vou comparar ele ao quê? Ao homem prudente. Mas quem ouve e não guarda, compará-lo-ei a quem? Ao insensato. Então perceba que Jesus, ele estava avaliando os seus ouvintes. Quando você está num culto como esse, que você escuta a palavra, o nosso primeiro sentimento, a nossa primeira reação, é que às vezes eu estou pregando e alguém diz assim, o culto hoje foi frio, ninguém quase deu glória. Às vezes tu dá glória, mas não guarda o que a palavra está sendo ensinada. E às vezes pode ter um irmão quietinho, que está ouvindo aquilo ali dizendo, absorvendo, eu vou guardar essa palavra para a minha santidade. Eu quero andar em prudência. Eu quero andar em temor de Deus. Então, Jesus Cristo, ele avalia. Mas tudo que um crente faz, Jesus avalia. É por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que Jesus não vê quando entram aqui nesse templo, você fica o culto todinho mascando chiclete? A borracha véia dura na boca, o ploque? Você não pensa que Jesus não está te avaliando quando você senta aqui no púlpito aí e abre a Bíblia e bota o celular dentro dela, fazendo de conta que está lendo a Bíblia, para ficar mexendo em celular? Ou aquele obreiro que só deixa para ler a Bíblia quando ele está no culto, para não ouvir o outro pregar? Jesus está avaliando cada um de nós. Isso aqui hoje me impactou. Porque Jesus foi o homem que mais avaliou o público que ele pregava. E tem uma coisa que eu não faço. Eu não repreendo o público que eu prego. Mas Jesus repreendia pesadamente. Mateus capítulo 15, 8, 9. Ele olhou para uma multidão e disse, esse povo me honra com o quê? Com os lábios. Irmãos, olhem para cá. Você pensa que Jesus está olhando para ti e ele não sabe que o teu louvor não é sincero? Ele não sabe que o teu louvor é só de aparência? Jesus está avaliando tudo em nós. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos eventos, quantas localidades. As pessoas não estão cantando, pregando, mas o coração está longe de quem? De Cristo. Primeira avaliação, tem uns que constroem de modo prudente, outros imprudentes. Segunda avaliação, ele olha para a tua reverência. Quando você canta, ele olha para o que você está cantando. Ele sabe quando é do coração, mas ele sabe quando é apenas de lábios, de aparência. O Senhor Jesus avalia tudo em nossa vida e em nós. Se vocês observarem, eu até coloquei aqui, na introdução, se vocês observarem, ele fez a avaliação de 7 igrejas da Ásia. Está aqui, 7 igrejas da Ásia. Observem bem, queridos, que ele olhou para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2,4. O que foi que Jesus disse da igreja de Éfeso? Avaliou essa igreja, tinha ações, tinha obras, mas deixou o quê? O primeiro amor. Ele olha para a igreja de Esmirna, está aí. Essa igreja tinha fidelidade, está no texto, na perseguição. Pérgamo, ele olha para aquela igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava doutrina mundana. Está aí. A igreja que tolerava doutrina mundana. Ele olha para Sardes. A igreja de Sardes, ela tinha aparência. Ela parecia que tinha vida. Mas, na verdade, ela só tinha aparência. Ela estava morta. Mas ele olha para a igreja de Filadélfia. Poucos membros. Por isso que a Bíblia diz, tem pouca força. Mas o Senhor conhece a igreja verdadeira dele na terra. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia.
Eita, irmão, Jesus avaliando cada igreja, porque a Bíblia diz que ele é quem passeia no meio dos castiçais, quem passeia é ele. Nenhum pastor presidente, nenhum pastor de igreja, nenhum teólogo conhece a igreja, irmão. Só quem conhece a essência da igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que quando você vier ao culto, não venha ao culto para dar, ou melhor, para receber um melhor culto. Tem irmão que diz assim, eu vou para o culto para mim ver como é que vai ser hoje. Não tem culto para teu gosto. Culto é sacrificar a Deus, é adorar a Deus. Oh, aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12 primeiro, pela compaixão de Deus que apresente os vossos, como o quê? Então tem irmão que fica dizendo assim, eita irmão, eu esperava que o culto hoje, esperar culto de quê? Porque Deus não dá culto bom para crente, crente faz culto bom para Deus. Pode acabar com essa besteira. Ei, irmão, hoje o culto foi poder. Quando você dá liberdade ao Espírito Santo e se entrega, todo culto que você dá para Deus com sinceridade e reverência, ele recebe como um cheiro suave. Oh, glória a Deus. Ele avaliou a igreja de Filadélfia, tinha pouca força. Era poucos membros daquela igreja, mas ela tinha fidelidade. E a outra igreja, a última igreja do Apocalipse, como é o nome dela? Jesus avalia ela. E quando Jesus avalia essa igreja, eu já preguei aqui sobre essa igreja na quinta-feira, Jesus não tem nenhuma nota boa para essa igreja. Jesus não tem nenhum elogio para essa igreja. Mas tem uma coisa, essa igreja, ela tinha rede de televisão. Essa igreja, ela tinha marketing. Essa igreja, ela tinha poder. Essa igreja, ela tinha status. Mas Jesus olha para ela e diz da seguinte maneira: você pensa que é rica, que é poderosa, mas não passa de quê? Pobre, cega, miserável e nua. Como Jesus pode te avaliar? Eita, irmão, isso aqui é pesado. Agora preste bem atenção. Tem irmão que pensa que a crença, vocês que estão aqui, todos nós, tem irmão que pensa que Jesus não está olhando. Jesus terminou de fazer várias parábolas. Aqui nós temos um total aproximadamente de 7. Quando ele termina de fazer as parábolas, ele termina de ensinar, ele termina de proferir, ele termina de falar. Coloca lá o texto, irmãos. Aí aqui, pastores, isso aqui eu fui tocado hoje profundamente, porque nem eu. A gente lê Bíblia, a gente lê comentário, mas nem comentário faz ver isso aqui. Se você pegar Beacon, se você pegar Nelfi Hennes, se você pegar... Tem muita coisa, porque são homens pesquisando. E tem a mensagem, você pesquisa e a mensagem iluminada pelo Espírito Santo. É o texto bíblico, coloque lá. Se vocês observarem, olha a primeira expressão do verso. Olha, irmãos, aqui é que está o segredo. Aqui que está o segredo. Escute bem. Coloca lá, meu filho, é o texto de Mateus. Olha aqui. Entendestes todas estas coisas. Sabe o que quer dizer isso aqui no original grego? Escute bem. No original grego, Jesus estava dizendo, vocês perceberam? Olha para cá. Vocês têm a capacidade de discernir tudo que eu acabei de ensinar. É forte, meus irmãos. É forte. Siniemir é a palavra grega que aparece para dizer o seguinte: vocês estão percebendo? Vocês estão compreendendo? Está aqui no próprio texto original. Vocês sabem discernir o que eu acabei de falar? Agora imagine, depois que você termina de pregar, o pastor termina de pregar, aí você pergunta para o irmão: irmão, você entendeu de fato o que o pastor pregou hoje? Vocês entenderam? Eu não sou contra poder, eu digo como em Atos 11, quem sou eu para impedir o agir de Deus? Mas Jesus não quer crente na igreja bitolado, sem saber o que é palavra, sem saber o que é mensagem de Deus. Jesus não quer analfabetos espirituais na igreja. E hoje nós temos um grande mal que muitos pastores pentecostais estão trazendo para a Assembleia de Deus. Estão mais apaixonados para ver crente correr, pular, que ainda diz assim, é assim que eu quero, mas esse pulador, ele não sabe dizer nem o que Jesus é. Jesus terminou de pregar e disse, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Vocês estão... Olha, vocês sabiam que essa expressão no original é pegar fatos que ele revelou, fatos concretos, e alinhar com a realidade daquilo que ele está ensinando? Um dos debates grandiosos da filosofia é, o que é a verdade? A verdade é algo que está relacionado com os fatos, que não há subjetividade. Mas quando você olha para esse texto, Jesus termina de pregar, e ele olha, vocês entenderam que eu terminei de pregar? Ou seja, vocês têm a capacidade de unir os fatos para chegar ao entendimento? Mas por que, pastor Zéu? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A primeira coisa que Jesus quer mostrar para nós aqui é que para entender ele não tem que se ter apenas uma mente humana. Porque as coisas espirituais, elas se discernem como? Espiritualmente. Ah, pastor, mas só o estudo vai esfriar. Estudo de quem não aprende com o mestre Jesus. Porque quem aprende com o mestre Jesus se maravilha. Oh, glória a Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Se tiver pulo, eu estou dentro. Se tiver alegria, eu estou dentro. Mas se tiver calma, eu estou dentro também. Porque a questão é que eu já entendi. E quem entende, olha, preste bem atenção. Quando Jesus revela, não pela intelectualidade humana, mas pela revelação, por isso que ele perguntou, vocês estão entendendo? Eita, irmãos.
Por isso que Jesus, em Mateus 11, do 25 em diante até o 28, ele disse, aprendei de mim. Mas antes ele disse, graças te dou, ó Pai. Porque tu ocultaste estas coisas a quem? E as revelaste a quem? Aos pequeninos. Aí ele diz, no 28 em diante, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você entendeu? Vocês estão sabendo o que eu acabei de falar? Vocês têm a capacidade de pegar os fatos e relacionar com a realidade? Eita, coisa boa. Oh, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor? Mateus 16, 17. O Senhor Jesus Cristo, ele diz para Pedro, está aí. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que, mas o meu Pai que está nos céus. Você abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a engenhosidade da tua capacidade humana. Não foram as obras teológicas que você leu. Mas o Espírito te revelou quem sou eu. É o Espírito, irmãos. Eita glória. É o Espírito. Eu fico analisando, pastores. Eu fico analisando Paulo olhando para Agripa. Eu acho que no capítulo 26 de Atos. Ele olhando para Agripa, ele diz da seguinte maneira. Tu és versado nesses assuntos. Rapaz, macho, tu és versado. Tá bem aí, meu irmão. Vê se é o 26, 3, 4. Vê se é. Rapaz. Olha aí. Irmão. É assim. Tem gente que diz assim. Você não vai decorar a Bíblia. Vai não. Mas se tu caminhar nela todo dia, tu vai saber onde é que está o Abraão. É assim ou não é? Se tu caminhar nela todo dia, tu não vai dizer, Mateus, desce depressa. Não é assim? Tu vai saber onde é que o Zaqueu está. Tu vai saber aonde é que o Mateus se encontra. Um dia um irmão pregando lá em Coroatá. E ele, Gerizi. E o pai, Gerizi. Aí o pai, não é Geazi não, irmão. Ele disse, pastor Bedé, é esse aí mesmo. Pronto. Gerizi. Onde é que ele arrumou isso? Pronto. Pregando, e o pai pergunta, meu Deus, mas eu nunca li assim não, na Bíblia. Gerizi. E aí ele falava com ânimo, irmão, ele até já morreu. E Gerizi, servo do profeta Eliseu. Aí o pai disse, não, irmão, é Geazi. Não é Geazi? Aí eu disse, é mesmo, seu. É assim. Ele estava sempre sentado ali comigo. Na hora que a pessoa, olha, o pai, quando um pregador estava pregando, aí quando ele começava a citar a Bíblia, ele se alegrava. Aí ele começava a citar junto com ele. Porque, irmão, quem tem Bíblia é diferente. É diferente. Então escute. Olha aqui. Mormente, aí Paulo é inteligente também, mormente, porque tu és versado em todos os costumes e questões que há entre os. Por isso eu te peço que tu me ouças com paciência. Eita, irmão. Aí o Paulo descascou. Eita, aí ele entrou. Agripa, é o seguinte, eu peguei, foi carta aqui dos judeus a um pesado, de autoridade, de escriba, de judeu. Eu tenho teologia judaica, eu sou formado aos pés de Gamaliel. Eu estudei, a minha cidade é poderosa. E ele descascou, mas um dia... Eita, glória! Um dia, eu com carta para ir a Damasco, junto com os meus homens. Eu acho lindo isso aqui, irmão. Ao meio-dia, uma luz maior do que o meio-dia brilhou para mim, raiou. Quem aqui um dia a luz já raiou de verdade? Oh, glória a Deus. Irmão, isso aqui é crença. Isso aqui não é negócio. Senta. Quem sente? Agora está isso no nosso meio. Se ele não fizer isso, o culto não presta mais. Pronto, hoje os crentes, irmão, não tem certeza. Tem que ter esse negócio de sentir. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito. Eu mesmo, pronto. Parece que você não está me entendendo. Ou estão doidos da cabeça. Ou não lê Bíblia. Não é assim? Jesus terminou de pregar e disse, vocês me entenderam? Vocês me entenderam? Não foi assim? Me entenderam? Me compreenderam? Eles disseram, sim. Pronto. Agora, entender ou compreender não quer dizer que eles tivessem chegado ao topo. Vocês entenderam agora? Eles entenderam tudo o que era necessário para entender os mistérios do reino. Mas eles não estavam no topo. Coloca aí Mateus 16, só para vocês terem uma ideia, 21. 21. Eu vou só mostrar para vocês, porque tem irmão que diz, eita, pastor fulano de tal ali. Até irmão que vai pregar com medo. Rapaz, o fulano de tal, ele tá no púlpito, ele é um doutorzão. Rapaz, na hora que você prega errado, é doutor em gramática. Evangelho, irmão, tem gramática, mas evangelho não é gramática. Evangelho é que Jesus salva o pecador. Evangelho é que Jesus liberta o escravo. Evangelho é que liberta demônio. É assim ou não é? Eu era tão besta antigamente. Tão besta. Foi. Pronto, quando eles disseram, tu dá glória a Deus, ele é pecador. Ele disse, rapaz, não sei não. Vocês que são doutores santos, não abriu meus olhos? E ele foi quem abriu. É assim ou não é? Tem irmão que é só corrigindo e a vida dele nem é corrigida. E quando ele pega o microfone para falar, não sai nada. Nem na calma dele não sai nada. É uma palavra veia seca. É um sino que tine. Blém, blém, blém. Irmãos, aí tem um tempo, tudo tem uma fase na vida da gente, não tem? Meus irmãos, nós vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é o nosso pastor. Essa tradução aí está errada.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor e não me falta. E veja bem, o Senhor está precedido aí, você vê que o substantivo vem precedido pelo artigo, que está fazendo uma definição. O Senhor é o meu pastor. Esse verbo predicativo que faz a definição do término complementar. Irmão, mas que besteira é essa? Se eu estou numa escola teológica, é aula de português para pregadores, eu vou usar isso na sala de aula. Mas o que eu quero com isso aqui, irmão? É assim ou não é? O que eu quero com isso aqui? Aí fica nisso. Agora preste minha atenção. Evangelho é revelação. Jesus terminou e disse assim, vocês entenderam? Mas ele falou tão simples. Nós pregamos aqui as parábolas todas lá atrás, não pregamos? O reino dos céus é como um negociante, é como alguém que separa os peixes. Aí termina, ele diz, vocês me entenderam? Quando ele diz, vocês me entenderam? Agora olha para cá. Observem bem, bote lá, Mateus 16, 21. Eles disseram, nós entendemos. Agora preste minha atenção. Tem 2 episódios que mostram que eles não estavam entendidos em tudo que era assunto. Olha aqui. Depois que Pedro disse, tu és o Cristo, aí Jesus disse assim, eu vou morrer, e ao 3º dia, aí o que foi que Pedro disse? Epa, para com isso. Para com isso. Diga isso não. Jesus ficou assim, né? Não fica assim não diga isso. Agora nós estamos começando a ter a faminha, agora que estamos começando a crescer, que o povo ninguém olhar para nós, está mandando contigo aí, tem milagre todo dia, e aí, para com essa conversa. Para com isso. Aí pronto, aí Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. O mesmo que tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo. Veja como é as coisas. Isso aqui é interessante, irmão. Porque tem irmão que diz assim, irmão, mas o irmão ali já é muito profundo na Bíblia. Tem isso não. Tem isso não. Nós estamos todo dia bebendo para chegar lá. Mas não tem essa, o irmão é muito profundo. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que depois de Jesus ressuscitado, ficou com eles quantos dias? Aí no meio da conversa eles disseram, Senhor, mas quando é que vai? Está lá no 6, 7 diante. Senhor, mas quando é que vai esse negócio? Aí Jesus, não compete a vocês saber tempos e épocas que o Pai reservou. Tem irmão que anda falando de escatologia como se ele já tivesse ido no céu. Irmão, eu prego escatologia normal. Jesus está voltando, vamos nos preparar, tem a grande tribulação. É assim ou não é? Mas tem uns que parece que subiu lá. Falam daquela mulher, como é o nome dela aí da internet, daquela mulher? Fala da Nadir, mas tem teólogo aí que é pior. Porque nunca morreu, nunca foi no inferno e nem no céu. Aí ele fica escrevendo um livrão mostrando, meu irmão. E Paulo foi lá e não escreveu nada. Ele só disse assim, a nossa pátria está nos... Porque o alvo da Bíblia não é criar curiosidade. O alvo da Bíblia é te levar para a santidade e aguardar Jesus cheio de vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, vocês entenderam? Eles disseram, Aí Paulo, o apóstolo Paulo diz, nós temos que andar segundo aquilo que nós já recebemos. O que Jesus deu para eles naquela hora já era o suficiente. Pronto, acabou. Acabou. Pronto, aí eu coloque aí na tela, eu até anotei aqui, mas coloque aí na tela 24, 44 de Lucas, só para os irmãos terem uma ideia. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu queria que a igreja, outra coisa, vocês estão desse jeito aí. Eu vou dizer uma coisa aqui que os assembleantes precisam entender. É importante o culto alegre, é importante, é bênção do céu. Deus usar um irmão, Deus usar, isso é maravilhoso. Mas é mais importante você entender. O mais importante é você entender. Às vezes, você sair daqui dizendo, meu Deus, eu sei quem é Cristo. Olha para cá, tem pessoas que seguem Alá, porque eles creem no Alá. E nós, irmãos, hoje, a maioria, pode observar, a Assembleia de Deus é a igreja que tem mais racha. Por que tem racha? Porque todo meninozinho acha que sabe, e aí quando ele começa a tremer aqui na frente, que os outros também começam, é manto. Aí já começa a dizer, não, eu vou abrir uma igreja. Aí ele abre uma igreja, anda com a toalha zona nas costas. E outra, eu quero dizer aos irmãos, não é pentecostal de verdade. Pentecostal de verdade ama a Bíblia. Pentecostal de verdade adora de coração. Pentecostal de verdade dá glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Agora, preste bem atenção. Eu não preciso, irmão. Tem irmão que até pensa, se eu estou aqui na frente, aí ele acha que o culto só é culto. Tem irmão que dorme mesmo, mas o irmão que dorme, às vezes está cansado do trabalho, ou não ama mesmo a Bíblia. Porque quem tem Jesus, tudo que vem da Bíblia, ele presta atenção. Tudo que vem da Bíblia, ele presta atenção. Não está aí? Vamos lá. Agora observe bem para mim encerrar aqui. Ele diz assim, olha, e ele disse-lhes, por isso o escriba, agora vem para cá, agora eu quero chegar aqui. Eita, meu Deus. Por isso, ele lhes disse. Primeira coisa, entenderam? Diga comigo, Jesus, bem forte, só para Jesus, encheu o pacote, encheu a mente. Pronto. Aí ele diz, agora, olha isso aqui, irmão. É lá, meu filho, deixa o texto lá. Aí ele disse assim, ele lhes disse, todo escriba, irmãos, vocês sabiam que era a maior figura do Velho Testamento, no tempo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, quem era a maior figura para os judeus? Vamos lá, fale bem forte, quem era? A palavra escriba no grego, ela traz na sua essência a palavra gramata. Gramata é escrita, gramata é da gramática. A gramática, ela diz como é que você forma as palavras, como fala corretamente. A gramática, ela te ajuda a ser polido. Os escribas eram polidos demais. Polidos. A maior autoridade no Velho Testamento, quem era? Os escribas.
Versado. Leia Esdras capítulo 8. Sabiam escrever carta. O rei pediu para Esdras escrever. Era pesado. Era letrado. Só que tem dois tipos de escriba na Bíblia. O escriba velho. Diga comigo, velho. O velho. O escriba velho. Fale bem forte. O escriba velho. O escriba velho não glorifica. O escriba velho não adora a Deus. O escriba velho é enferrujado. O escriba velho é só com a coisa da mente dele. Por que que os escribas do Velho Testamento não aceitaram a Jesus? Ou dos dias de Jesus não aceitaram? João 1, 11, 12, veio para o que era? E os seus? Pronto, por que que não receberam? Por que que os escribas velhos não receberam? Eita, irmão. Rapaz, eu acho bom a Bíblia. Porque preste minha atenção. Ele diz assim, olha. Ele diz da seguinte maneira. Olha aqui. Por isso, todo escriba que é o quê? Versado. Olha para cá, diga comigo, versado. Não se meta a pregar e a ensinar se tu não é versado. Hoje todo mundo quer pregar. Irmão, tem irmão que acha fácil pregar. Eu não sei vocês. Mas pregar eu acho tão pesado. Quando eu termino de pregar em qualquer festa, eu só tenho assim, uma tranquilidade. Quando eu termino de dar o recado de Deus. Se você quer pregar sem compromisso, é fácil. Abre aqui o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós. É poder, é poder. Deus criou o céu e a terra com poder. Ele vem buscar a igreja com poder. A glória com poder. Receba poder, poder. Aí o irmão que não gosta também de Bíblia, começa a pular, começa a pular. E o pastor também que não tem Bíblia, começa a pular. Aí termina, eita, mensagem. Foi glória, não foi nada. É. Pastores, igrejas, eu vou encerrar aqui porque não vai dar para fechar hoje aqui. Agora diga, olha para mim aqui, olha, preste atenção. Jesus perguntou, vocês entenderam? Pois agora eu vou dizer que vocês são como? Escriba. Aqui não é o escriba do Velho Testamento. Aqui é o novo escriba que Jesus cria. Não é o escriba da lei antiga. Não é o escriba velho. É o escriba formado por Jesus. Oh, glória a Deus. É o escriba que andava com Jesus. Se você pegar a palavra que está aí no texto, olha aí, quando ele diz, todo escriba instruído acerca do reino é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro utiliza coisas velhas, novas e coisas. Esse aqui, veja que a palavra discípulo aí, ela é passiva. O Senhor Jesus, Ele está atuando agora como professor para mudar. Irmãos, e é uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Quando Jesus forma um discípulo, esse discípulo ele tem o que dar para o povo. Diga isso comigo. Quando Jesus forma um discípulo, ele tem o que dar para o povo. Olha para cá. Jesus disse, todo escriba bem instruído é como quem? Irmãos, Jesus está mostrando aqui, primeiro, no latim é pater familia. Se você pegar essa expressão, ele estava dizendo, um pai responsável, um pai de caráter, ele não bota na mesa qualquer tipo de comida para os seus filhos. Tem pai que sai de manhã e vai beber cachaça. Ele não quer saber se tem a mulher, se tem um filho. Tem pai que pega o dinheiro do salário que ele ganha e vai para a jogatina. Quando chega em casa, a mulher, você trouxe alguma coisa para comer? Ele traz às vezes um pãozinho velho, um ovozinho velho e uma coisinha seca. Pai irresponsável. Jesus disse, depois que eu enchi vocês do meu evangelho, a minha mensagem, vocês agora são como escribas bem versados. E como um pai de família. Um escriba versado, olha para cá agora. Um pastor versado. Não é aquele pastor que prepara a mensagem em cima de púlpito. Não é aquele pastor que prepara a mensagenzinha com 3 pontos. O pastor versado é como Esdras, 7:10. Aplicou o seu coração para buscar, entender e ensinar a lei do Senhor. Irmãos, um homem versado. Eu estou falando de um pastor versado. Não é aquele que chega da faculdade, vai botando um paletó e lendo a Bíblia no carro para pregar na igreja. Pastor versado é um pai de família. Que ele quer que seus filhos tenham saúde pela alimentação. Tenha vida de qualidade pela alimentação. Ele quer dar uma vida de honra para os seus filhos. É como um escriba versado. Olha para cá. Eu pergunto aqui a vocês, para mim já encerrar. Os escribas sabiam a Torá quase de cor? Sabiam. Os escribas sabiam as tradições de cor? E Jesus disse em João 5,39. Esse versículo tem 2 sentidos. Vocês examinam as escrituras. Para quê? Coloca, meu filho, João 5,39. Vocês examinam as escrituras, porque julgais nela ter vida eterna. Mas eu pergunto, eles examinavam as escrituras e encontraram Jesus nas escrituras? Não. Mateus 23, quem condena Jesus? Os escribas, os fariseus, os judeus. Mas pastor Aziel, eles não tinham a lei, eles não tinham o Velho Testamento? Tinham. Mas aqui está, eles eram ensinados por mestres, cheio de legalismo, cheio de tradições, cheio de culturas, e eles queriam valer o pensamento deles, a interpretação deles. Jesus agora chega e diz, eu formei vocês. Eu transformei vocês pela palavra. E agora, depois que eu enchi vocês da palavra, vocês agora têm como ir à dispensa. Eita. Vocês têm como ir à dispensa e dar alimentos para os filhos. Olhe para cá, um pregador formado aos pés de Jesus. Ele tem 2 coisas. Olhe para cá, diga comigo bem forte que eu vou encerrar agora. Ele tem coisas velhas e novas. Mas vocês podem observar o texto, que o texto não está assim. Como é que o texto diz? Coisas novas e velhas. Mas qual é o correto? Se a gente for analisar o aspecto semântico da estrutura, da sintaxe textual. Se eu for analisar isso, qual é o correto?
Hein? Velhas, olha aqui, ó. Mas destaque isso aqui, irmão. Mas ele botou coisas novas e velhas. Agora olha para cá. Por que Jesus botou coisas novas e velhas? Olhem para cá. Ele diz no Velho Testamento: tem muita coisa que é minha, mas como eles estão mortos na letra da lei, eu vou dar vida para vocês, para que vocês primeiro tenham as coisas novas. E depois que vocês tiverem as coisas novas, vocês vão entender as velhas. Entendeu? Você não pode entender o velho se primeiro não passar pelo... Aí olha para cá, por que os escribas não adoravam? Por que os escribas não gostavam de Jesus? Porque eles estavam presos nas coisas? E eles nunca viam as coisas? Quando Jesus abriu as coisas novas, aí os discípulos diziam: ele falou isso para nós. Eles ficaram admirados. Eles disseram, ele falou isso para nós. Olha o que ele diz, olha para cá. Quando você pega Palaio, é velho, é antigo. Mas o Velho Testamento é palavra de Deus ou não é? Só que quem estava lendo era velho. Crente velho, teólogo velho. Só na tradição, andando atrás de debate, dizendo que Jesus nasceu na Índia, dizendo que o Evangelho não é verdade, dizendo que Marcos 16 em diante, a partir do verso 8, não tem no original. Teólogo velho! Porque quem é impactado por Jesus não perde tempo com essas querelas. Quem é impactado pela glória de Jesus. E aqui é uma coisa, Jesus não desfez o Velho Testamento. Ele diz: o Velho Testamento continua no Novo, só que agora fortalecido pelo Espírito. Porque o Velho Testamento é a palavra de Deus. Mateus 5,17, eu não vim desfazer a lei, eu vim. Só que se você for ler Velho Testamento e Novo Testamento sem Espírito Santo, tu vai ficar um escriba velho. Vai ficar ruim da cabeça, é um crente que não sente nada. Agora, quando Jesus, esse novo aqui, cai nós, diga comigo, cai nós. É fresquinho, diga fresquinho. É da hora, é superior. É superior. Tudo que é de Jesus é superior. Quem bebe desta, tornará a ter, mas quem bebe da água. Aí como é que você é crente e entra nessa igreja dizendo: eu estou aqui, mas eu não estou sentindo. E quem foi que disse que é para você vir para cá sentir? É para você vir para cá já é transformado. Olha, templo não é lugar de alegrar crente, irmão. Tira isso da sua mente. Templo é lugar para crente alegre. Salmo 122, alegrei-me quando? Vamos aonde? Na casa do Senhor. Irmão, eu vou dizer uma coisa, tem culto, irmão, que é até pesado. E eu vou pedir um pedido aqui para vocês, vamos acabar com isso. Vamos ir para a igreja com desejo de aprender. Vamos ir para a igreja com desejo de ouvir a palavra. Porque hoje a gente fica com peso. Vocês sabiam como é o peso? Eu fico, será que os crentes vão sentir poder? Será que vão falar língua estranha? Será que vão rodopiar? Será que vão gostar de mim? Vamos acabar com isso, irmão. Se você entende o que é evangelho, você é feliz com Jesus. Rapaz, agora tem uma coisa. Não adianta o teólogo velho querer o novo se ele não tem um professor novo que transforma a primeira vida dele. Quem é o professor? Coloca aí na tela 24, me parece que agora é o 45, pastor. E tem aqui esse do pastor Alex, 45 de Lucas. Eita, rapaz, vamos lá. É assim, irmão. Vamos lá, Lucas 24, 45. Então, olha aqui. Lê aí vocês, irmão. Não, mas parece que você não tem boca não. No 3, 1, 2, 3. Pronto. Então, olha para cá. Coisa espiritual só se discerne. Você pode fazer teologia, o professor pode te explicar, pode anotar bem aqui, botar para você. Mas vou dizer uma coisa para você, se você sentar e ler a Bíblia, e ouvir a palavra, e orar a Deus, Ele abre a sua mente. E olha para cá, não é matar a curiosidade, é o prazer de você ter a palavra para ser santo. Salmo 119, verso 11. Eu escondi o quê? Aonde? Pronto. E pastor, mas como é que eu faço para ser um crente alegre e cantar? Só palavra, Colossenses 3,16. A palavra de Deus habite ricamente em vós. Oh, meu Deus. Vou parar aqui, porque eu tenho tanta coisa para dizer. Eu nem falei ainda no tesouro. O que tem no tesouro? Mas eu vou deixar esse último ponto. Mas só vou dizer, coloca aí Colossenses aqui, ó. Habite ricamente em vós o quê? E o que a palavra faz? Ela instrui. O que mais? Ela aconselha. E o que mais? Ela dá sabedoria. E o que a palavra faz? Depois que você tem ela, o que ela faz? Ela dá o melhor louvor. Louvando a Deus. Com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó, cantando com... Olha essa última parte aí. Com o quê? Com gratidão. Aonde? É no lugar ou é no coração? Esse lugar vai tremer. Tremer de quem? Um bocado de gente ruim nele. Lhe abriu o coração. Irmão, é quem abre é o Espírito Santo de Deus. Olha para cá. Não é a minha lógica. Eu posso fazer o barulho e vocês gostarem. Eu posso ter técnica como orador, vocês gostarem. Mas não é evangelho. Evangelho, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão sentadinhos aí tudinho. Vocês estão sentadinhos aí. Aí talvez você está até dormindo. Mas você dorme porque às vezes você não tem interesse pelos mistérios de Deus. Porque se todo crente hoje tivesse interesse, ia fazer como Maria. Na hora que Jesus chegava, ela ia para onde? Está lá em Lucas 10, ia para os pés dele. Agora eu pergunto, e a Marta? Pronto, tem muitos crentes hoje que é a distração. Hoje, irmão, esse negócio dos crentes, eu vou dizer uma coisa, se nós pentecostais não abrirmos os olhos, por isso nós estamos perdendo muitos crentes. Sabe por quê? Porque depois um começa a estudar ali, aí diz, eu nunca tinha percebido isso. Eu não tinha analisado isso. Mas que Deus tenha misericórdia. O meu coração não precisa de um ambiente para eu ser alegre. Não precisa de um som. Não precisa de técnica. O meu coração só precisa saber quem é Jesus, se render à palavra e ela vai produzir hinos, salmos,
Cânticos espirituais. Oh, glória a Deus. Irmão, tem dia que eu estou cantando o hino da harpa e eu não consigo terminar de cantar ele, pela glória de Deus que eu sinto na letra, que é a verdade de Cristo Jesus. Quem glorifica a Deus? Então que o Senhor possa abrir a tua mente para você ser um crente de verdade, ser um servo de Deus, em nome de Jesus. Essa mensagem do pastor Osiel Gomes é daquelas que nos fazem parar tudo para nós refletirmos. E olhando com atenção para tudo que ele pregou, eu separei aqui 5 pontos que mais me chamaram a atenção e que servem de alerta para todos nós. O primeiro ponto é: o evangelho não é sinônimo de facilidade. Seguir a Jesus exige renúncia diária, carregar a cruz, algo que muita gente tenta evitar hoje em dia. O segundo ponto é a insuficiência do moralismo. Não basta apenas ser uma pessoa boa aos olhos da sociedade. O evangelho, ele exige um arrependimento sincero e total dependência de Deus. Terceiro ponto é o perigo do coração dividido. O pastor alerta aqui que tentar agradar ao mundo e a Deus, ao mesmo tempo, só faz a palavra ser sufocada pelas ansiedades da vida. E o quarto ponto que me marcou foi o chamado à firmeza. Nós precisamos ter raízes profundas na Bíblia, para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina ou modismo aqui da internet. E o quinto e último ponto é que o cristianismo real, ele gera frutos. Não dá para viver uma fé superficial. A nossa vida, ela precisa testemunhar quem Jesus é. Mas, e para você? Qual desses pontos falou mais alto ao seu coração? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te edificou, não esquece de deixar o seu gostei aqui e se inscrever no canal para você não perder os próximos estudos e compartilhar essa palavra com um amigo seu. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.